Fala galera, eu já assisti a John Wick 4 Baba Yaga na cabine de imprensa. Galera, esse vídeo aqui, ó, completamente sem spoilers. Já tem dois vídeos específicos com spoilers, tá galera? Um aqui, ó, que é sobre a cena pós-créditos e o famoso vídeo com todos os spoilers referentes ao filme. Também, os dois vídeos já estão liberados aqui no canal da Take. Galera, coloca nos comentários a expectativa de vocês para esse quarto filme protagonizado pelo Keanu Reeves. E, sem demoras, assim, ó, vamos começar porque eu adorei o filme. Demais, 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 demais. Simplesmente, para quem gosta já da franquia John Wick, esse quarto filme aqui, ó, ele entrega tudo aquilo que tu quer que um filme John Wick realmente entregue. Eles não modificam nada na estrutura narrativa de como funciona os filmes de John Wick. E isso, obviamente, assim, ó, que ele é um acerto fenomenal. E o segundo acerto fenomenal, já direto, é o quê? Eles conseguem, tá? Ao mesmo tempo, assim, que mantém a base narrativa, para mim, o quarto filme ele consegue ser superior ao terceiro, porque ele não perde ritmo em nenhum momento. E olha que a duração desse filme aqui, ela é de quase 3 horas de duração. Então, assim, caso não saiba, se prepare, porque esse filme tem quase 3 horas de duração. Para manter o ritmo acontecendo ali, em quase 3 horas de um filme, tu precisa saber balancear muito bem o que está acontecendo. E aí que vem a palavra-chave, tá? Nesse quarto filme aqui, para mim, achar realmente assim, ó, o balanço perfeito de como colocar a história, a narrativa, desenvolvimento de personagens junto com a ação, toda a ação que está colocada ali, que a gente tem que sempre receber extremamente daquela forma maravilhosa como eles entregam na franquia John Wick, aqui tá muito mais balanceado do que no terceiro filme, assim. Para mim, o terceiro filme ele começa com aquele ritmo frenético, alucinante, sensacional. Só que depois, quando ele vai entrar na história, ele dá uma desacelerada gigantesca para depois acelerar novamente lá no ato final. Aqui, eles vão preparando isso pouco a pouco, né? Eles começam sim nesse desenvolvimento, aí tu tem uma grande sequência de ação, aí volta pro desenvolvimento, aí tu tem uma outra grande sequência de ação, ou seja, eles conseguem achar esse balanço de uma maneira muito mais fácil e muito mais coesa ao mesmo tempo. Isso tudo para essas 3 quase horas que a gente tem de duração no filme, ele encaixa perfeitamente bem, perfeitamente bem. Claro, cara, vamos perguntar, tá, mas as cenas de ação, as sequências que a gente tem colocadas ali, elas conseguem ser maiores na sua escala, elas conseguem ser tão bem coreografadas como as outras que a gente viu ali? Consegue, consegue. A gente tem basicamente assim, ó, 3 grandes sequências de ação durante essas 3 horas ali. E essas 3 grandes sequências, elas são realmente 3 sequências extremamente bem elaboradas, com muitos planos abertos, realmente colocando a coreografia, sabe aquela dança perfeita que John Wick sabe fazer? Não só em relação às armas, mas no combate corpo a corpo, utilizando também o que tu tem ao redor ali para ter esse combate. Aqui eles mantêm essa mesma forma. E tudo funciona de uma maneira extremamente orgânica, ou seja, tudo vai realmente acontecendo da maneira que tu imagina que vai acontecer e vem o próximo e tudo mais. Essas 3 grandes sequências de ação, elas conseguem ser bem diferentes uma das outras, utilizando muito bem os espaços que estão ali. E a última grande sequência, que galera, aí não é nenhum tipo de spoilers, porque isso já tá na venda do filme ó, há muito tempo, que acontece em Paris. Eles conseguem aproveitar situações diferentes, porque essa última grande sequência de ação era basicamente dividida, incrivelmente, em 3 partes, só que na real era quase dividida em 4 partes, porque existe um grande finale para tudo que está acontecendo. E cada uma delas utiliza características bem próprias e maneiras de como vai acontecendo toda essa ação de uma maneira bem própria, bem específica, que eu adorei. Chegou a me lembrar, em alguns momentos, tá? Tu tá vendo realmente um grande gameplay. E esse grande gameplay ali, quando eles dão esses planos mais abertos e tu vê toda essa coreografia acontecendo e tu vai conseguindo também ao redor entendendo o que está acontecendo, qual é o perigo que está se aproximando, ele encaixa de uma maneira assim, ó, linda, 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 que lembra muito um jogo perfeito que tu tá vendo, cara, numa tela gigante lá, com um personagem que é simplesmente incrível, para não dizer outra coisa, incrível em como que ele consegue sempre, 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 de uma maneira ou de outra, mas ele consegue sempre ter um pensamento extremamente ágil para conseguir estar se protegendo e ao mesmo tempo conseguindo atacar. Que essas duas bases, né, de defesa e ataque simultâneas, que também faz parte dessa coreografia toda poder funcionar.
para como que a gente conhece dentro da franquia ali do John Wick. A gente tem, obviamente, personagens novos no filme, tá? A gente tem o Bill Skarsgård, por exemplo, ali fazendo esse grande antagonista do filme, só que ao mesmo tempo a gente tem um segundo grande antagonista do filme, que é interpretado pelo Donnie Yen, que é o Kane. Eu já tinha feito, tá, as primeiras impressões dos críticos americanos na semana passada, referentes aqui ao quarto filme do John Wick, e muitos críticos tinham já colocado, cara, que o Donnie Yen chamava muita atenção no filme. E ele realmente chama muita atenção no filme. O quanto que o personagem é não só importante pra trama, mas é um personagem assim, ó, cara, de novo, quase falando palavrão, é um personagem sensacional. Sensacional. E ele tem uma grande relação com o personagem do John Wick também, que deixa isso tudo ainda com mais importância para tudo que vai acontecer. Então, esses antagonistas e a maneira como também, assim, ó, a trama ela vai trazendo algumas surpresas. Por exemplo, a gente tem grandes mudanças de ares nesse quarto filme que são muito bons de acontecer. É muito bom a trama realmente, assim, ó, respirar no seu, digamos assim, o principal da trama está muito longe de Nova York. E isso é muito bom para a franquia também, porque dá esse respiro. As coisas que acontecem em Nova York, a gente já viu, já viu, já viu, já viu, já viu. Por mais inventivo, por mais que também se procure mostrar de outras formas para também relacionar para todas as sequências de ação que estão acontecendo, Nova York já está extremamente batido, né, quando a gente fala dessa franquia John Wick. Então, eles dão um grande motivo para que realmente a gente saia com a trama ali, não apenas o John sair dali, né, mas a trama por completo, ela sai simplesmente de Nova York com uma grande motivação do porquê que ela está fazendo isso. E esses personagens novos que a gente vai apresentando na trama, eu gosto que fica assim, ó, muitas dicas de coisas que podem acontecer no futuro, não só para a questão de um possível John Wick 5, não só para a questão de possíveis spin-offs, não só para a questão da série que a gente vai ter protagonizada pela Ana de Armas e tudo mais, mas também esses outros personagens ali, a relação que eles têm uns com os outros e principalmente com o nosso querido John Wick, também dá algumas dicas assim do que pode acontecer nesse futuro. Ao mesmo tempo, galera, e daí assim eu só vou provocar, obviamente que não vou falar, mas tem um grande, digamos assim, complicador para tudo isso que eu acabei de falar. Existe o meu argumento, né, em relação a esses personagens, em relação à sequência, em relação a spin-offs, em relação à série, mas existe também, ao mesmo tempo, um contra-argumento, porque tem um grande acontecimento no final do filme lá que pode modificar por completo tudo que a gente conhece sobre John Wick. E esse fator, galera, é só provocativo. Onde é que eu tô falando abertamente sobre ele? No nosso vídeo famoso, todos os spoilers de John Wick 4 lá. Galera, quem não quer pegar nada sobre isso, assim, ó, começa a cuidar muito bem, tá? Começa a cuidar muito bem aonde tá indo pela internet e tudo mais, assim, porque o embargo internacional e, obviamente, né, aqui no Brasil também, já caiu, por isso que as críticas já estão saindo. E essa informação, até a data de estreia, que é apenas na outra quinta-feira, daqui a pouco vai acabar pegando, assim, alguma coisa que escape de um ou outro. Ou seja, muito cuidado também em relação a não saber essa grande provocação que eu acabei de falar ali, que acontece no final do filme também. Galera, pô, baita filme, novamente dirigido pelo Chad Stahelski aqui. Isso eu posso falar que não é um grande spoiler, tá? Mas uma das sequências de ação, já da parte final, tá? Do arco final lá. Que nem eu falei, ó, a gente tem 3 grandes sequências de ação, só que a gente tem na última parte, tá? 3 grandes sequências dentro dela. A segunda, que acontece num grande casarão, eles conseguem fazer não só um, mas 2 grandes planos de sequências e conseguem colocar essa câmera andando pelo ambiente, mas não só andando na, digamos assim, estatura média como eu tô colocando aqui para a câmera agora, né, que a gente pegue o personagem aqui por inteiro, mas uma posição muito mais frontal, muito mais de frente. Essa câmera ela vai subindo, ela fica num plongé, ela fica de cima para baixo e a gente vê toda a grande estrutura de tudo que está acontecendo, assim, ó, que é linda, maravilhosa. Para que nem eu falei antes, entender tudo que está acontecendo ao seu redor funciona de uma maneira assim, ó, espetacular. Procura ver esse filme no cinema, porque toda ação realmente ela ganha, né, uma amplitude muito maior com aquele som maravilhoso, com aquela tela maravilhosa que tem realmente do cinema ali. E galera, a gente tem, tá, um outro personagem que é muito querido nesse filme aqui, que também é um personagem novo,
que eu também não vou falar muito mais sobre ele, mas relaciona muito com o primeiro filme. Muito com o primeiro filme. E a primeira vez que vocês virem esse personagem ali, vocês vão automaticamente se lembrar do primeiro filme. E tem, querendo ou não, um grande retorno em relação ao John Wick sobre esse personagem, que, querendo ou não, cara, é o motivador de tudo que aconteceu na vida do nosso querido Jonathan, desde lá do primeiro John Wick, assim. E a resolução dessa parte também, cara, é uma resolução muito, muito massa, porque ela chega a ser muito mais íntima, muito mais emotiva, não só pro personagem, mas pros espectadores que estão assistindo o filme ali. Então, galera, pô, que baita, que baita, que baita filme. Entrega tudo aquilo que se esperava desse quarto filme aqui do John Wick. Galera, coloca embaixo nos comentários a expectativa de vocês, o que vocês esperam receber aqui desse quarto filme protagonizado pelo Keanu Reeves. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!